Olá! A dúvida de muitas pessoas que têm dois empregos ou mais é se elas podem acumular duas aposentadorias ou mais aposentadorias a depender do número de trabalho que elas têm ao mesmo tempo. Pois bem, é possível acumular duas aposentadorias ou até três aposentadorias, mas isso vai depender muito do regime previdenciário ao qual você é vinculado. No Brasil, nós temos basicamente dois regimes previdenciários. Um é o regime próprio de previdência social, é o RPPS, e ele é destinado aos funcionários públicos. O outro é o regime geral de previdência social, RGPS, e ele é destinado às pessoas em geral que não são funcionárias públicas, geralmente as pessoas CLT ou as pessoas que não trabalham, mas que contribuem por conta ao INSS. Então, se você tiver dois trabalhos dentro de um mesmo regime, dentro do regime geral de previdência social, se você tiver dois cargos CLT, você não vai ter direito a duas aposentadorias. Você vai ter direito a apenas uma aposentadoria, porém, você vai poder somar tanto o tempo de um trabalho quanto o tempo do outro no seu tempo, na sua carência, e também as contribuições de um e de outro que vão alterar ali, vão aumentar a sua aposentadoria e o seu tempo de contribuição. Então, digamos que você trabalha numa fábrica de calçados durante o dia e à noite você trabalha como motoboy ou trabalha numa pizzaria, por exemplo. Como os seus dois vínculos de trabalho são no mesmo regime, que é o regime geral, nesse caso você não vai ter direito a duas aposentadorias, vai ter direito a apenas uma, porque você tem dois trabalhos em um único regime. Agora, se você pertencer ao regime próprio dos servidores públicos, mudam algumas coisas, tá? Por exemplo, digamos que você é funcionário público ali durante o dia. Você pertence ao regime próprio de previdência social. E à noite você tem um cargo CLT. Digamos que você trabalha em um restaurante à noite. Nesse caso, se você juntar a idade e o tempo de contribuição, tanto do regime próprio, lá como funcionário público, e juntar o tempo de trabalho e o tempo de contribuição e a idade lá no regime geral, você vai poder sim ter as duas aposentadorias ao mesmo tempo, tanto a aposentadoria pertencente aos funcionários públicos no regime próprio e a aposentadoria lá do regime geral. Uma outra coisa que pode acontecer também é você ter duas aposentadorias dentro do mesmo regime, mas só que lá dentro do regime próprio, porque dentro do regime geral isso não é possível. Então, digamos que você é servidor público estadual em um período, por exemplo, à tarde, e você é servidor público municipal em um período, durante a manhã. Nesse caso, se você completar tanto a idade quanto o tempo de contribuição lá no municipal quanto no estadual, você vai poder ter direito a essas duas aposentadorias no mesmo regime próprio. Tanto a aposentadoria como servidor municipal e a aposentadoria como servidor estadual. Eu conheço pessoas que trabalham até 60 horas por semana. Elas trabalham de manhã, de tarde e à noite. Nesse caso, digamos, ela pode ter até 3 aposentadorias em 2 regimes diferentes. Digamos que ela trabalhe de manhã para o município, tem um vínculo municipal. Conheço médicos e professores que acontece isso. Então, ali ela tem um vínculo municipal durante a manhã, ela tem um vínculo estadual durante a tarde e tem um vínculo lá no CLT durante a noite. Nesse caso, essa pessoa, se completar tanto a idade quanto o tempo de contribuição nesses 3 trabalhos, ela vai poder ter direito às 3 aposentadorias. A aposentadoria no nível municipal, que é o regime próprio, a aposentadoria no nível estadual, que é o regime próprio também, e a aposentadoria no regime geral, ali como CLT, que ela fazia esse trabalho à noite. Então, é possível acumular, sim, 2 aposentadorias e até 3 aposentadorias, mas vai depender muito do regime previdenciário ao qual você estiver vinculado. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários e me siga aqui para saber todas as mudanças que sempre tem nas leis previdenciárias. Um grande abraço e fiquem com Deus!